Ele tirou a aliança, falou: se você não usa, então eu também não uso. E começou uma treta homérica. Eu era coordenadora de obra, eram alianças grossas. Ele não sabia que eu tirava a aliança para trabalhar. Mesmo eu mostrando que a aliança me machucava, eu me sentia culpada, que eu tava ficando louca. Depois que a gente se separou e voltou pela primeira vez, ele tinha conseguido um trabalho, tinha ganhado uma grana e decidiu investir R$180 em alianças novas. Eram alianças grossas, bem grossas, de latão banhadas a ouro. Alianças grossas o suficiente para machucar a minha mão quando eu usava para eu lavar louça, cozinhar, tudo isso machucava muito a minha mão. Eu trabalhava nesse tempo em período integral, eu era coordenadora de obra. Eu passava o dia inteiro fora, na rua, dirigia cerca de 8 horas por dia. O tempo que eu não estava dirigindo, eu estava dentro de ambientes cheios de poeira. Então eu tirava a aliança para poder trabalhar e deixava em cima do painel do carro. Teve um dia que eu cheguei em casa, parei o carro na garagem e não achei a aliança no painel do carro. Eu procurei um pouco, dentro do carro não achei, mas aí eu logo subi, meu filho já estava em casa, eu queria ver, ele estava cansada. E falei pro meu marido que eu não tinha encontrado a aliança. Ele não sabia que eu tirava a aliança para trabalhar, ele sabia que eu tirava dentro de casa, às vezes, porque me atrapalhava, mas ele não sabia que eu tirava para trabalhar. E quando eu falei para ele que eu tirava para trabalhar, ele ficou muito bravo. Ele ficou bem puto da vida. E começou uma treta homérica. Ele dizendo que eu tirava a aliança para encontrar com alguém, me questionando por que eu tinha tirado a aliança, que na verdade eu não queria mostrar que eu era casada. E mesmo eu mostrando que a aliança me machucava, mesmo mostrando o calo que tinha na minha mão, mesmo eu explicando, não adiantou. Ele tirou a aliança, falou: se você não usa, então eu também não uso. E colocou em cima da mesa. Eu peguei a aliança e guardei na minha caixinha de bijuteria junto com os meus anéis. E eu me senti muito mal, eu me sentia culpada, era como se eu tivesse realmente feito alguma coisa errada. E essas insinuações, elas duraram meses. Naquele dia ele ia jogar futebol, todos os dias eram dias dele jogar futebol. Ele ia pegar o carro para sair, então eu pedi para ele olhar no carro, né, para ver se ele encontrava a aliança. No mesmo dia ou no dia seguinte, eu não lembro, ele falou pra mim que não tinha encontrado a aliança. Eu saí pra trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi parar o carro no Lava Rápido e pedir, pelo amor de Deus, que eles encontrassem essa aliança dentro do carro. Porque o meu marido estava muito bravo, muito puto da vida e eu precisava encontrar aquela aliança. Quando eu fui pegar o carro, eles falaram que não tinha encontrado. Enfim, uns 10, 11 meses depois, eles resolveram se separar de novo, de vez. Ela iria para a casa da mãe dela e ele ficaria no apartamento. Então ela começou a juntar todas as coisas dela que tinham lá, pegou todas as mochilas que tinha na casa, esvaziou com o que tinha dentro para poder colocar as coisas dela para levar para a mãe. Ela pegou, uma das mochilas que ela pegou era uma mochila preta, dessas de carregar notebook, e que ele estava usando para trabalhar todos esses meses, desde o episódio da aliança. E ela tirou umas notas fiscais que tinham dentro, tirou caneta, tirou caderno e ficou umas sujeiras assim no fundo da bolsa. Ela foi até o tanque na lavanderia e bateu a mochila para poder tirar a sujeira. Quando ela bateu, a aliança caiu no tanque. Ela levou um susto. A aliança deles não era gravada. Não é gravada. Então ela olhou a aliança cair no tanque e ficou em dúvida. Ela ficou... Deu um nó na cabeça dela. Ela lembrou na hora que quando ele tirou a aliança, falou que não ia mais usar, colocou em cima da mesa. Ela pegou a aliança e colocou dentro da caixinha dela de bijuteria. Mas se a aliança dele estava na caixinha de bijuteria e a aliança dela tinha perdido, que a aliança era aquela, até que ela pegou a aliança no tanque e encaixou no dedo dela. E era a aliança dela.
Ela pegou a aliança dela, ela pegou a aliança dele, que estava dentro da caixinha de bijuteria dela, colocou em cima da mesa e tirou uma foto e mandou para ele, perguntando o que a minha aliança estava fazendo todos esses meses dentro da mochila dele. Ele falou que eu é que tinha colocado lá, que ele não sabia do que eu estava falando, que eu estava ficando louca. Ela colocou as coisas dela dentro da mochila, colocou a mochila dentro do carro. Ela ficou alguns dias para escrever esse depoimento. Ela só conseguiu escrever quando eu sentei do lado dela e fiquei ali até ela terminar. Ela levantou e trouxe a aliança. Eu falei, nossa, você ainda tem essas alianças? Ela falou, pois é, para você ver como eu ainda tenho coisas para resolver. Ela falou, quer usar a aliança no vídeo? E aí depois você joga fora? Aí eu falei, você quer que eu jogue fora? Ela falou, quero. Ela tem o calo até hoje. E aí ela falou, tá vendo? Não adianta jogar a aliança fora. O calo ainda tá aqui.